Fala, turma! Estou de volta! Mais uma aula de Química com o professor JP, levando para vocês hoje equilíbrio químico, a segunda aula sobre equilíbrio químico. Lembrando que, na primeira, vimos a parte de introdução, né? A parte gráfica, a contextualização do equilíbrio químico, como montar a expressão da constante, tanto parcial para os gases quanto para as concentrações. E agora nós vamos àquela parte que às vezes você não gosta. A carinha aqui, ó, de preocupação, né? Chorar, porque temos que agora calcular o quê? As constantes, bem como as concentrações. Então, cálculos envolvendo a constante. Tanto a Kp, que é a constante relacionada à pressão parcial dos gases, e a Kc, que é a constante das concentrações. Queridos, quando fala em concentrações, lembramos que ela é expressa em mol por litro. Eu tenho que ter inicialmente uma quantidade de mol que vai reagir, né? Ali vai ter toda a parte interativa dos reagentes, as colisões ali, né? Entre esses reagentes, de modo a produzir ou fabricar produto. Tudo bem? Só que essa quantidade inicialmente de mol, ela está para um determinado volume. Um recipiente que pode conter 1 litro, 2 litros, 4 litros, meio litro, da solução desses reagentes que estarão no meio reacional, tá? Então, daqui para frente, apertem o cinto, calculadora do lado, muita atenção, porque às vezes não vai ser tão difícil para você, porque da forma como o amigo JP vai explicar para você, vai se tornar fácil. Então, venha comigo e vamos às regrinhas de como calcular a constante, né? Utilizando aqui uma tabela das 3 linhas. Queridos, isso aqui salva a vida de muitos de nós, muitos de vocês, principalmente vestibulandos, quem está focado em concurso. Montar a tabela das 3 linhas. Aí você vai me perguntar, por que essa tabela das 3 linhas? Porque numa reação em equilíbrio, você sabe que as velocidades direta e a velocidade indireta ou a inversa são iguais. E não necessariamente dizer que as concentrações também são iguais. Não. As concentrações, elas são mantidas constantes. Nós temos um caso gráfico na aula anterior, que a velocidade 1 igual a velocidade 2, direta igual a indireta, ou a inversa, aí você tem aquela parte em que as concentrações, elas também são iguais. Então, não necessariamente iguais, e sim mantidas constantes, tá bom? Mas as velocidades são iguais e as concentrações são mantidas constantes. Isso é quando a reação atinge o seu estado de equilíbrio. Querido, vem cá. A tabela das 3 linhas, por quê? Inicialmente, na primeira linha, nós vamos ter o número de mol inicial. Eu aconselho aqui você trabalhar com número de mols. Caso tenha massa, né, você converta para mols, usando a relação de concentrações, os modelos químicos que trabalham as concentrações, tá? Molaridade, título, concentração comum, densidade. Tudo bem? Então, dificilmente vinha em massa. Mas se vir, você transforma para números de mols. Porque aqui nós vamos trabalhar inicialmente uma quantidade de mols que vão interagir entre si. Segunda linha vai ser o número de mols que reagiram. O número de mol dos reagentes que reagiram. Às vezes, numa reação, nem todos os mols adicionados inicialmente reagem. Porque aí, às vezes, nós vamos ter o limitante, né, como sempre, e o reagente em excesso. Mas aqui a gente vai analisar quantos mols vão reagir e quantos vão atingir o equilíbrio, tá? Analisando aqui junto comigo. A terceira linha
vai ser o número de mols em equilíbrio, tanto para reagentes quanto para produto. Isso aqui é analisando o geral. Aí, queridos, a primeira linha, número de mols inicial. Isso sempre vai vir já no problema. Essa primeira linha, você completa ela usando os dados que já são dados no enunciado. Em um recipiente de 3 litros, adiciona-se 0,5 mols de substância A, mais 3 mols da substância B, atingindo o equilíbrio numa concentração de 10 mols por litro de produto. Aí, com isso, você já começa a montar a sua constante, né? Deixar ela pronta e montar a tabela das 3 linhas. Porque aí, querido, você tem que ter a quantidade inicial, a quantidade na segunda linha que reagiu e a quantidade em mols que se encontra no equilíbrio, que é o interessante, né? Para calcular a constante. Tudo bem? Então, a princípio, vocês aí têm que analisar, junto ao enunciado da questão, a quantidade de mols que são dadas inicialmente, a quantidade de mols que o enunciado diz que atinge o equilíbrio, e daí, então, por meio de estequiometria, a gente consegue encontrar os outros dados que estão faltando. Beleza? Então, vamos lá. Primeira linha, você monta abaixo da reação. Ó. Tem a reação. Aí, abaixo da reação, você monta primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Se tiver mais, você tem a quarta coluna e assim por diante. Neste caso, eu tenho 3 colunas. Primeira linha, quantidade de mols iniciais. Segunda linha, a quantidade de mol que vai reagir. E a terceira, que nos interessa também, é o número de mols que se encontra em equilíbrio. Queridos, analisando que a reação ela tem que estar está balanceada. Tem que estar balanceada. Vejam só. Quantos átomos aqui, hipoteticamente, né? Tenho 2A e 2B. Aqui eu tenho um A e um B. Então, olha só o coeficiente que vai entrar aqui, pessoal. 2. Para balancear a equação. 2. Aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Certo? Olha o número 2 colocado aqui, porque eu tenho 2A, 2B. Inicialmente aqui eu tinha 2B e 2A. Aí quando eu coloquei o número 2, esse coeficiente estequiométrico, aí acerta o balanceamento da equação química. Para prosseguir tanto na tabela quanto no cálculo da KC. Tudo jóia? Aí o que é que nós temos aqui? Do ladinho, foi dado aqui o início. A concentração de A vale quanto? 0,1 mol por litro. A concentração inicial de B, 0,1 mol por litro. No equilíbrio, qual é a concentração de AB? 0,1 mol por litro. O que é que ele pede? Calcule a constante. A KC, a constante das concentrações. Então, vamos por parte. Já montamos a tabela das 3 linhas. Abaixo de cada substância envolvida na reação, tanto dos reagentes quanto do produto. E aqui é o equilíbrio, porque você está vendo uma seta duplo sentido, né? Sentido duplo, né? Que a gente fala vai e vem, né? Inverso. Então, vamos lá. A2, a quantidade inicial, 0,1. Quantidade inicial de B, 2, 0,1. E quanto que vale aqui o produto? Quanto que vale o produto, galerinha? 0. Porque quando eu tenho os reagentes que vão começar a reagir entre si, o produto, querido, é 0. Lembra que uma reação em equilíbrio diz o quê? Reagente diminui e produto aumenta, correto? Então, você tem isso. Os reagentes são consumidos. Lembra daquela parte gráfica
que os reagentes são consumidos e os produtos eles começam a se formar, então você há de lembrar desses gráficos que toda curva que desce, você trata de reagentes, tá? Tá consumindo e o produto está aumentando. Então, um diminui, o outro aumenta e até atingir o equilíbrio químico. Aí daí em diante a gente começa a efetuar cálculo. Então, inicialmente A2, essa substância aqui, A201. B201. E o produto? 0. Diz que no equilíbrio, a concentração de AB, a terceira e última linha AB aqui, ó, vai ser quanto? 0,1. 0,1, correto? Então, a concentração de AB no produto em equilíbrio é 0,1. Inicialmente, a quantidade é nula, 0. Não tem produto ainda. Já a gente começaram a entrar em contato. E o produto ainda vai ser formado. E aqui eu tenho 0,1. Querido, lembrando que produto vai aumentar e os reagentes, eles vão diminuir. Saca essa? Lembram? Reagentes diminuem e produto aumenta. Tá? É como se você tivesse aqui, ó, análise desse gráfico, ó, reagente desce e o produto sobe, tá? E aqui ele atinge o equilíbrio. E sempre o produto parte do zero, porque inicialmente não tem nada. Então esse gráfico aqui ele te ilustra. Eu tenho reagentes e a curva que vai aumentar, produto. Cabe a gente analisar se vai ser mais produto formado, mais reagente formado ou a quantidade é a mesma, depende do KC. E aí nós vamos aqui analisar. Como? Aqui é 0,1 e aqui é 0, então você vai fazer o quê? Soma. Porque produto aumenta. Então aqui você passa a ter 0,1. Por quê? Vou fazer detalhado aqui, ó. Você vai ter o 0 mais 0,1, que é igual a 0,1 molar. Correto? JP, por que você está somando? Querido, porque o produto aumenta. E se ele aumenta, é adição. Vai subir. Então, aqui, quando eu pego a quantidade inicial mais a quantidade em equilíbrio, nós vamos encontrar a quantidade que vai reagir de produto. Então, aqui vai ser 0,1 molar. Tá? Então, achamos a quantidade que vai reagir. Ponto. E as outras, JP? Aqui e aqui. Porque depois eu subtraio para achar o que está em equilíbrio. Querido, aqui eu não sei. X. Aqui eu também não sei. X. Quando a gente não sabe o resultado, na matemática, a gente coloca uma incógnita. X, Y, qualquer letrinha. Mas de costume o X. Tá? Então aqui eu não sei. Eu vou colocar X. Ah, mas eu quero colocar um Y para diferenciar. Pode. Mas eu vou pela proporção, ó. Quanto que é aqui? 1. Então aqui eu não sei, é X. Aqui é 1. X. Aqui é 2. Então aqui passaria a ser quanto? 2x. Correto? Para trabalhar a questão da proporcionalidade. Entendeu? Por que eu coloco x, x e lá é 2x, por quê? Eu tenho um coeficiente lá balanceando o produto de 2x. Então, eu vou colocar 2x. Mas se eu quero já fazer a soma do inicial mais o que está em equilíbrio, eu acho a quantidade que reage. E aí eu chamo para estequiometria. Quando eu chamar para estequiometria, eu vou completar as outras partes, ou seja, a segunda linha, fazendo isso aqui, ó. Para completar a segunda linha. Vou mostrar aqui para vocês para completar a segunda linha. Olha o que é que vai acontecer. 1 de A
está para X. 1 de B está para X. Tá? Você pode trocar, como eu disse. Vamos deixar aqui o Y. Que é igual 2 está para 0,1. Olha o que é que você montou. Uma proporção. 1 é o coeficiente de A, pessoal. Ó. Aqui está para A. Esse está para B. E esse está para AB. Então, o coeficiente estequiométrico. Precisamos utilizar para calcular a segunda linha. 1 está para X. 1 de B está para Y. É o valor que eu não sei de B quanto vai reagir. 2 de AB está para o valor que nós encontramos, que é 0,1. Sempre vai dar para encontrar ou A, ou B, ou o AB, tá? Um dos reagentes ou o produto. Sempre ele vai dar pistas para a gente encontrar um do outro, ou um ou outro, tá? Multiplicando aqui, ó, primeiro com o último, você tem 1 está para X, 2 está para 0,1. Multiplicando cruzado, você tem 2x é igual a 0,1. X é igual a 1 dividido 0,1 dividido por 2. Fazendo a divisão, olha quanto que você acha. 0,05. Então, quanto que é o x aqui, JP? 0,05. Você acabou de encontrar o x através daquela estequiometria lá. Para encontrar os valores da segunda linha, você vai utilizar os coeficientes. Você vai utilizar os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos com o dado que você acaba encontrando, ou para reagente ou para produto. E no caso aqui, você já encontrou essa quantidade aqui, ó. Tanto de equilíbrio quanto de reagiu. Aí sempre vai ter uma coluninha completa. E você faz a relação com as demais. Fazendo a multiplicação conhecida como cruzada. Produto dos meios, né? É igual ao produto dos extremos. Beleza? Multiplicou cruzada aqui. Joia? Aí você vai resolver o B. Então, aqui também vai ser quanto? 0,05. Por que a proporção? A proporção é 1 para quanto? 1 para 1. Ó. 1 para 1. Então, você tem uma proporção de 1 para 1. Se fizer 1y igual a 2 sobre 0,1, vai dar o mesmo 0,05. Concorda? E aí, basta você agora achar a quantidade que vai estar em equilíbrio. E quando vai achar a quantidade em equilíbrio, você vai diminuir, porque você trata de reagentes. É consumido. Aqui você fez o quê? Você aqui fez uma... Você fez uma soma, porque está se tratando de produto. Está se tratando de produto, você soma. Quando se trata dos reagentes, letrinha R de reagentes, quando se trata dos reagentes, você diminui. Aí você encontra a quantidade que vai estar em equilíbrio. Tá? Aí você vai fazer a subtração. Ó. 0,1 menos 0,05. Você vai fazer a subtração. Lá na última linha da tabela. 0,1 menos 0,05. Fazendo a continha, 0,05. 0,05. O quê? Mol por litro. É o M de concentração molar. Então, olha só, pessoal. A primeira coluna aqui resolvida. Eu peguei a quantidade inicial de mols que tinha, subtraí da quantidade que reagiu. Quando eu tiro a quantidade que reagiu da inicial, eu acho a quantidade que está no equilíbrio. E ali mantém-se constante essa concentração. Tudo jóia? Do mesmo jeito para o B. Vai ser quanto? 0,1 inicialmente
menos a quantidade que reagiu. Essa quantidade que reagiu, nós descobrimos através desse cálculo para completar a segunda linha do problema. E aqui também deu 0,05 molar de B2. Achamos ali a concentração de B2 no equilíbrio. E o AB, que já foi dado no início, ó, no início da questão dizia que no equilíbrio a concentração em colchete, que é AB, né, mol por litro, a concentração de AB é de 0,1 molar. Então já estava aqui, esse valor foi colocado logo quando nós fizemos a tabela. O que nós completamos aqui foi esse X para encontrar, esse Y para encontrar. A partir disso, faz a subtração um pelo outro, que acha a quantidade de equilíbrio. Terminou o exercício? Não. O que é que ele pede? Calcule o KC. Agora vamos calcular a constante do equilíbrio. E como que eu monto a constante do equilíbrio? KC é igual. Não é sempre produto dividido pelos reagentes, elevado a seus coeficientes? Então, você vai ter quem é produto e depois dividido pelos reagentes. Então, vamos lá. Quem é o produto aqui? AB. Então, AB, nós vamos elevar ao quadrado, porque qual é o coeficiente dele? 2. Então, eleva a concentração a esse coeficiente, tá? A partir da lei cinética da velocidade das reações em aulas anteriores. Dividido pela concentração. Quem é o primeiro reagente? O primeiro reagente está aqui, ó. É o A2. A2 elevado a 1 vezes a segunda concentração B2 elevado também a 1. Porque quais são os coeficientes das concentrações? 1 e 1. Então, eleva-se a esses coeficientes. Ponto. Agora, substitui as concentrações lá na constante expressa pelos valores que se encontram na terceira e última linha da tabela. Olha lá, os valores que você tem na primeira coluna no equilíbrio, 0,05, ó. De quem? A2. Então, eu vou trocar lá, o A2. Tá? Vamos lá trocar o A2 por 0,05. O B2 por 0,05. E o AB por 0,1. Tudo bem? Então, vamos lá. KC é igual. Quanto que é a concentração de AB no equilíbrio? Você lembra? Quanto que é a concentração de AB no equilíbrio? Ó, 0,1. Olha lá. Deixar aqui para que vocês vejam que a concentração de AB no equilíbrio, 0,1. 0,1 elevado ao quadrado. Dividido pela concentração em equilíbrio de A. 0,05. Vezes a concentração de B2 no equilíbrio. 0,05. 0,05. E agora, vamos resolver matematicamente quanto que é 0,1 elevado ao quadrado. 0,01. Tá? Você fez 0,1 vezes 0,1. Deu 0,01. Multiplicou lá, ou utilizou sua calculadora, resolveu o problema. E agora, 0,05 elevado ao quadrado. Deu quanto? 2, aí ele joga para a notação científica, né? 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Que vai ser igual, tá? Esse 1 centésimo é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a menos 2, correto, pessoal? Jogando tudo para a notação científica. Então, 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Propriedade e potência, né? Conserva a base, né? E subtrai os expoentes. Tudo jóia?
Correto, pessoal? Então, vamos aqui finalizar. Então, KC é igual 1, fazer aqui de um jeito mais tranquilo, ó, 1 dividido por 2,5, tá? Depois, 10, organizando, menos 2, dividido por 10 a menos 3. Tem hora que tem muita dificuldade de resolver essas contas que são básicas, né? Fica meio que perdido. Se você tem a calculadora científica, usa. Mas, então, faz passo a passo para não se perder na científica também. Então, vamos lá. 1 dividido por 2,5. Olha o que é que deu. 0,4. Vezes 10 elevado. Menos 2, menos 3, está dividindo, né, pessoal? Então, aqui vai ficar menos 2, menos da regra, e o 3 que tem negativo, tá? KC. Professor, mas se quiser fazer direto, vai embora, faz. Menos 2, menos com menos, mais. Então, KC é igual a 0,4 vezes... Quanto? 0,4 vezes 10. Menos 2 mais 3 vai dar quanto? 10 elevado a 1. Conserva a base, subtrai o expoente. E resolvendo isso aqui, o nosso KC multiplicou 0,4 vezes 10, achou o KC igual a 4. Aí você chegou no final do pedido da questão. Determine o KC a partir desta reação hipotética que nós criamos aqui no quadro, atribuindo valores que já estavam em início, o que estava em equilíbrio, e completamos a tabela das 3 linhas para encontrar as demais concentrações. E com isso, calcular o KC. E aí, pessoal, de uma maneira bem detalhada, descritiva aqui, o KC é igual a 4. Significa que nós temos muito mais produto do que reagentes em consumo, tá? Está produzindo muito reagente. Está tendo muito mais produto do que reagentes. Correto? Aqui a gente poderia até esboçar o gráfico. Esboçar um gráfico aqui. Para compreender o que falamos aqui. Olha só. Concentração e aqui o passado tempo. Tudo bem? 0. Aí eu tenho reagente A2 e B2. Eles partem de quanto inicialmente? 0,1. Vamos lá. Eles partem inicialmente de 0,1. Então, se fizer uma escala, colocar aqui uma escala aqui, para a gente chegar próximo, né? Inicialmente, 0,1. Então, aqui eu tenho 0,5. Aqui eu tenho 1,5 e assim por diante. Então, 0,1. Vamos considerar aquele pontinho ali. 0,1. Aqui, ó. Aí você fala, nossa, a partir da quantidade 0,1, né, ainda vai cair mais. Então, 0,05 até bem próximo. Então, peço até permissão aqui para a gente fazer isso. Colocar aqui aumentar a escala, mais visível aqui para vocês. Vamos dizer que aqui eu tenho a quantidade de 0,1. Vamos fugir um pouco da escala aqui, tá, pessoal? Só para entendermos o gráfico aqui. 0,1. Então, todos saem com a quantidade de 0,1 e atingem o equilíbrio em 0,05.
Ó, sai de 0,1 e atinge o equilíbrio em 0,05. Quem? Os reagentes. E o produto sai do zero e atinge o equilíbrio em 0,05. Correto? Vamos lá. Então, 0,05, vou marcar aqui para facilitar aqui, tá? 0,05. E aqui, 0. Então, o A e o B vão sair inicialmente 0,1 e atingir o equilíbrio em 0,05. Então, olha lá. Atingiu o equilíbrio aqui, ó. Tanto A quanto B. As concentrações iniciais. Então, eu tenho aqui, ó, a concentração inicial de A. Tenho a concentração inicial de B, atingindo o equilíbrio em 0,05. Inicialmente, aqui, ó, você tem A2 e B2. Então, tem a curva do A2 e tem a curva também do B2. São dois reagentes. Então, eu posso ter aqui, ó, tá? As duas aí e vão embora, atingindo o equilíbrio aqui em 0,05. E o produto sai do zero e atinge também em 0,0. O produto sai do zero e atinge 0,1. Perdão. Atinge aqui, ó. Olha lá. Certo? Por isso que nós temos mais produto. Nós temos mais produto do que reagente. Então, olha só. Passou, né? Por 0,5 e atingiu o equilíbrio aonde? 0,1. Então, em determinado ponto, você tem aqui o tempo de equilíbrio, hipoteticamente, jogado no gráfico ali para a gente compreender. Certo? Então, tem as duas curvas que são descendentes, descendentes, ó, certo? E aí chega um certo ponto que atinge o equilíbrio em 0,05. Então, ou seja, essas concentrações, elas são o quê? Iguais. E mantém-se constante, sem sofrer variação. E o produto parte do zero. E vai aumentando, aumentando, até atingir o equilíbrio aonde? Em 0,1. E esse 0,1 está lá no gráfico embaixo, 0,1. Dessa forma, daqui para frente, a gente mantém o equilíbrio. Aí vem os detalhes. Quando o KC, parâmetro, for maior que 1, nós vamos ter mais produto. Quando o KC for menor do que 1, nós vamos ter mais reagentes sendo consumidos e pouco produto sendo formado. E o KC igual a 1, nós vamos ter produtos iguais aos reagentes. Isso se tratando de concentração, são parâmetros para isso. Joia? Um exercício que você tem como parâmetro KC 4. Se o KC aqui foi 4, então ele está nessas condições aqui, ó. Tem o quê? Mais produto. Veja no gráfico, essa área aqui está tendo mais produto do que reagentes. Reagente está por baixo. 0,05 é o reagente. Isso aqui é a quantidade do reagente em equilíbrio. E aqui é a quantidade do produto. Então, o produto está muito mais elevado, o dobro do que o reagente. Tá? A velocidade deles são iguais quando atinge o equilíbrio e as concentrações se mantêm constantes. E na maioria das vezes, na minoria das vezes, iguais. Constante não quer dizer que é igual, tá? Necessariamente igual. Beleza, pessoal? Então, fica aí esse exercício, entre outros que a gente vai fazer com vocês, explicando como determinar o KC. A partir de uma reação, monta-se a tabela das 3 linhas, que salva muita gente. Consegue montar na primeira linha o que vem no exercício, mol inicial. A segunda linha, a quantidade que vai reagir. E a última linha que interessa o equilíbrio. E para encontrar os dados das
segunda linha, eu posso utilizar estequiometria, tá? Para poder encontrar os demais valores. Como falei inicialmente para vocês, que poderia estar colocando o X, ali, porque aqui você tem a quantidade inicial. Ó, aproveitar a tabela que já está desenhadinha. E aqui, para aproveitar a tabela, para você ver uma outra saída. Uma outra saída de resolução. Então, o que é que acontece? Coeficiente para a segunda linha, 1. Então, não sei a quantidade que 1 mol da substância B aqui está em equilíbrio, tá? Não sei quanto que reagiu. Então, vou colocar também X, porque é 1 para X, 1 para X. Aqui agora vai ser 2, o quê? Está para X. Correto? Uma outra maneira que você pode colocar, hipoteticamente, ó, a quantidade que reagiu, eu não sei. De A2, X. De B2, X. E de 2AB, 2X. Se fosse 3, 3X. Beleza? Resolvido? Só que diz que essa quantidade aqui que reagiu, ó, essa quantidade que reagiu, diz que no equilíbrio vale quanto? 0,1. Entende? Diz que o AB no equilíbrio vale 0,1. Ah, então a concentração de AB, querido, diz que é de 0,1 no equilíbrio. Então a concentração de AB está aqui, ó, que reagiu, ó. Vai ser 2x igual a 0,1. Porque essa quantidade aqui, ela vai ser igual a 0,1. Então, x é igual a 0,1 dividido por 2. X é igual a 0,05. E aí? Lembram que nós achamos inicialmente, pelo outro método, o 0,05? O x foi 0,05. Aqui, 0,05. Aqui, 2,005. Vai dar quanto? 0,1. Então, você multiplicar o x, que é 0,05, por 2. E aqui, subtraindo, você vai encontrar 0,05. 0,05. Então, a quantidade que está em equilíbrio é essa. De B2 é essa. E de AB já foi dado, que é de 0,1. Quando montar KC, você vai encontrar KC igual a 4 também. Certinho? Então, você pode usar essa outra maneira aí para resolver o problema também. Então, por hoje, nós ficamos com essa resolução de uma questão de como determinar o KC, usando as possibilidades de determinar a tabela das 3 linhas. Um abraço e até a próxima.